28 quilos, pessoal. Você tem noção do que é isso? A minha filha, ela tá com 1 ano. Ela tá pesando 10 quilos, mais ou menos. Então, assim, eu perdi mais do que 2 Laurinhas. É muita coisa. Perdi não, né? Eliminei. Que eles falam que quem perde acha, então eu não quero achar. Pessoal, então eu trouxe aqui 5 coisinhas que eu acredito. Coisinhas não, né? Coisas que eu acho que realmente mudaram, que fizeram com que eu perdesse muito peso. Na minha gestação, eu engordei 20 quilos. Contando, tá, galera? Porque assim, chegou uma hora, quando eu bati 85 quilos, eu parei de contar. Então, assim, talvez eu tenha até um pouquinho mais. E assim, eu não comi muito, mas enfim, esse daí é assunto para um próximo vídeo. Mas o fato é que eu engordei 20 quilos, emagreci 20 quilos e perdi 8 ainda do que antes do que eu estava grávida. Então, assim, o que fez com que eu perdesse tanto peso, né? Eu creio que não tô no peso ideal, né? Porque a gente emagrece e daí agora tem que começar a academia, né? Enrijecer. Então, assim, tudo isso que eu vou falar pra vocês é sem academia, tá? Sem fazer treino, sem fazer nada. É só coisas que realmente mudaram. O primeiro ponto que eu vejo é método contraceptivo. A vida inteira eu usei anticoncepcional. O anticoncepcional, pra mim, tá? Eu sei que pra certas pessoas dá certo, mas pra mim eu acho que me deixava muito inchada, não era bom pra mim, né? Então, assim, e o que acontece? Eu tenho SOP, né? Que é a síndrome do ovário policístico. Então, quando começou lá uma ginecologista, quando eu conheci uma ginecologista lá, nos meus 13 anos de idade, ela falou: tem que usar anticoncepcional, é o único jeito, pronto, acabou, é isso aí. Então, eu comecei a usar anticoncepcional, só que assim, incha, não, pra mim não foi legal. E eu mudei pro Implanon. Implanon é um chip, não é o chip da beleza, tá, galera? Não tem nada a ver. Eu até depois eu acho que eu vou gravar pra vocês só mostrando um corte aqui. Eles fazem um corte aqui, colocam um chip e vale por 3 anos. Esse método contraceptivo para mim está excelente, tá? Tem gente que alega que dá oleosidade na pele, outros que mudam o humor, coisas assim. Pra mim, gente, eu tô no céu, tá? E o melhor, não menstrua. E eu tinha um fluxo absurdo. Então, sem dúvida, busca um método contraceptivo que te ajude realmente a mudar, porque mudar do anticoncepcional pro Implanon pra mim mudou da água pro vinho. Segundo ponto, amamentação. Olha, não sei se você tá nessa fase de amamentação ou não, mas a amamentação pra mim perde muita caloria. É como se eu estivesse fazendo uma maratona. Eu não tirava leite, né? Eu só dava. E eu amamentei até 1 ano e alguns dias minha filha, mas ela começou a morder, né? Então eu parei. Mas amamentação, se você está nessa fase, persista que vai dar certo e ajuda muito a perder caloria. Então, assim, pra mim foi um ponto bom. Terceiro ponto, né? Como eu amamentava, então esse terceiro ponto, assim, ó, é o chave de tudo, sem dúvida. Foi que a minha filha teve APLV. A PLV é alergia à proteína do leite de vaca. Ou seja, ela tinha alergia à proteína do leite de vaca, e como eu amamentava, eu não podia consumir coisas, né, da proteína do leite de vaca, porque passava para ela, dela tinha dor de barriga, não ganhava peso, então era péssimo para ela, né? Então, assim, eu tive que tirar da minha alimentação tudo isso. Tive que tirar o leite de vaca, né? Só que, gente, você pega um rótulo, experimenta aí. Você vai pegar um macarrão. Você pega um macarrão, tá escrito lá, contém leite, né? Alérgicos, contém leite. Daí você pega lá uma bolacha, alérgicos, contém leite. Daí você pega, tudo que você pega contém leite. Daí você fica assim, meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou comer? Mas eu só podia comer o quê? A comida de Deus, que a gente fala, né? Que é o quê? Arroz, feijão, batata, carne, salada, verdura, fruta, peixe, né? Até no começo da dieta a gente não sabia se poderia ser uma alergia ocasionada de outra coisa. Então, assim, tirou leite, tirou ovo. Até eu não sabia, mas parece que o frango congelado contém, né, uma substância que tem leite, então isso pode desencadear também essa questão da alergia. Então eu tirei tudo e comecei a comer só saudável, né? Daí na primeira semana fui implementando o ovo, vi que a alergia da minha filha não era isso. Depois fui implementando as outras coisas e foi indo. Mas eu fiquei praticamente aí 1 ano comendo comida de Deus, comendo saudável. E assim, comia muito carboidrato, muito mesmo, tá? Não tá pensando que eu, só tá comendo salada. Não, eu comia muito carboidrato. Mas é claro, a amamentação tava me ajudando ali a perder peso. Mas se você, olha, se você fizer uma dieta,
e você tirar o leite dos derivados, você emagrece, não tem jeito, tá? Porque assim, o brigadeiro, você pega um brigadeiro, tem leite, você pega um docinho lá, a maioria tem leite. Então eu fiquei à base daquelas Pink Bar, que é uma barrinha que não tem leite, não tem nada, assim, é saudável, tem proteína ainda, que me ajudou muito nessa fase do doce para eu matar a vontade. Eu tinha que comer gelatina, então assim, eu tinha que me satisfazer com um doce nessas fontes. Então esse terceiro ponto, olha, eu recomendo. Quem não fez isso, é o jeito. Quarto ponto que eu vejo que eu emagreci, muita água. A amamentação em si já dá muita sede, né? Mas sem dúvida a água, o consumo de água para mim foi essencial. Então eu sempre tô com uma garrafinha d'água. Não adianta você ficar aí lá tomando copinho por copinho, tá? Se você quer emagrecer, isso não é nem para emagrecer, para falar a verdade. É para você ter uma vida saudável, pro teu intestino funcionar, né? É você tomar muita água. Eu fico com uma garrafinha grande de água do meu lado e eu fico consumindo o dia inteiro água, água, água. Até final de semana eu tomo menos água, né? Porque quando eu tô no trabalho, fico no meu escritório, eu tenho uma garrafa e eu vou tomando, tomando, tomando e assim, excelente. Então, meu consumo de água, excelente. A água foi fundamental. O quinto e último ponto que eu vejo que me ajudou a emagrecer é o jejum intermitente, tá? Que eu fiz depois que eu tava me sentindo mais forte, que é o quê, né? Eu não tomo café da manhã. No começo, começou daquela forma, né? Por causa da correria do dia a dia. Então, assim, eu janto e daí eu pulo direto para o almoço, né? Então, isso me ajudou e muito a emagrecer. O jejum intermitente, assim, é essencial também, mas assim, tem que ver se comporta a tua rotina, se você tá apto para isso, e se você estiver amamentando e tiver um consumo, né, o bebê mama muito, eu não recomendo para você. É uma questão do que você sente e você ter um acompanhamento também nisso. Mas esses são os 5 pontos que eu vejo que foram fundamentais para o meu emagrecimento, além de ter perdido o que eu ganhei na gestação, ter emagrecido mais ainda. Como eu falei, né? Obviamente que eu não tô num peso ideal, eu acredito que agora eu tenho que voltar para ganhar massa magra, né? Porque emagrecer não é só emagrecer, né, gente? Tem que enrijecer, tem que ficar bem, tem que ficar saudável. Então, assim, graças a Deus, meus exames estão todos ok, né? Eu emagreci, mas eu quero ficar um pouquinho mais musculosa, porque agora eu tô me sentindo magra, né? Talvez você olhe e não tá me sentindo magra, mas eu estou me sentindo magra e agora eu quero enrijecer um pouco, né? Mas assim, se há algo que eu posso te dizer nesse momento que você tá vivendo, é o seguinte: pegue mais leve com você, sabe? Eu acho que a maternidade, ela já é muito pesada e a gente se cobra, né? As mulheres de hoje já têm muitas ocupações, né? Você tem que cuidar do teu lar, você tem teu trabalho, você tá ali com um bebezinho novo, às vezes já é a mãe de outra criança, você tem que coordenar, né? Marido junto, tudo junto. E às vezes a gente já fica naquela neura, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Pegue mais leve com você, né? Respeite o tempo, tudo é uma fase. Acho que quando a gente pensa nisso, é uma fase que eu vou viver, eu vou voltando aos poucos, sem cobrança. Falar mal de você, meu querido, todo mundo fala, tá bom? Você fazendo, você não fazendo, você sendo, não sendo, todo mundo vai falar mal de você. Desculpa falar a verdade. Mas então, pegue leve com você. Aproveite esse momento que você tá vivendo de pós-parto. E vai chegar a hora, o momento certo que as coisas vão fluir, você vai melhorando sua alimentação, vai consumindo bastante água, vai contando ali com a ajuda, às vezes, um nutricionista, começa a fazer um exercício. Vocês acreditam que acabou minha bateria? Ainda bem que eu já tava no final do vídeo. Mas eu tirei até aqui a camisa pra mostrar pra vocês, né, as mulheres que têm curiosidade, até vocês querendo eu faço um vídeo só sobre isso, sobre o Implanon, tá? O Implanon, ele... não sei se vou mostrar bem aqui pra vocês, mas ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E daí ele fica aqui, e daí o que acontece? Você pega a minha ginecologista, né? Ela me passou uma receita, daí você compra na farmácia, assim, Implanon, e ela fez ela colocou, né? Ela instalou. Tá? Então seria isso, essa é uma dica que eu posso te dar, pegue leve com você, tá? Você é mulher, a gente fica com muitas vozes, né? Mas o importante é a gente tá se sentindo bem, a gente tá feliz, né? E assim, às vezes número na balança pra gente importa, mas eu acho que o que mais importa é você. Se olhar no espelho e tá bem, tá feliz com o que você tá vendo, independente de você tá com 80, 70, 40, 50 quilos, porque isso depende de
corpo pra corpo, organismo pra organismo, se você tá mais fortinha, se você não tá mais magrinha, como você se gosta. Mas respeite seus limites, tá bom? E tudo vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu compartilhei um pouco das coisas que aconteceram comigo, tá bom? Um beijo!